Fala, gente, vamos atualizar vocês das nossas leituras de janeiro. Hoje é dia 6 de janeiro, esse vídeo tá saindo possivelmente no dia 7, numa quarta-feira. E eu vim atualizar vocês da minha lista de leituras deste mês. E também já pedi ajuda pra vocês, porque eu acho que eu vou precisar ler mais do que isso, porque esses livros aqui já estão acabando. São livros mais fininhos, livros mais tranquilos. Mas vamos lá. Eu acho que no último vídeo que a gente falou sobre todas as leituras que eu fiz em 2025, eu falei que a minha meta era ler de 30 a 35 livros esse ano. E é isso que eu quero cumprir, tá? Isso dá, pessoal, em média, eu acho que uns 4 a 5 livros, ou 3 a 5 livros por mês, tá? A depender do mês também. Mas a minha meta é essa, de 30 a 35 livros. Ano passado a gente leu, né? Em 2025 a gente leu 20 livros aqui, dos quais alguns eu trouxe aqui review, alguns eu trouxe resenha na realidade, né? Mas esse ano eu quero aumentar a nossa meta, chegar a ler de 30 a 35 e também diversificar. Se você parar para perceber e ver os vídeos do ano passado, eu foquei muito em livros práticos, né? Ou em livros, aqueles livros que ensina a ensinar, ou ensina alguma coisa, ensina a aprender a aprender alguma coisa, né? Então eu li muito sobre como ler livros, como estruturar boas notas, né? Como criar um sistema. Então ano passado foi um ano, pessoal, que realmente, assim, eu pessoalmente me estruturei em termos de leitura. Eu não era uma pessoa que lia muito, assim, eu lia, era uma pessoa que gostava de leitura, mas não lia muito. Se eu lesse, assim, 7, 10 livros no ano era muito já. Então eu me desafiei ano passado, né, pra ler mais, pra efetivamente criar um hábito de leitura. Veio a criação desse canal como forma, inclusive, de me incentivar a ler mais e de incentivá-los também, a gente ler junto esses livros, e esse é o sentido desse canal, né? A gente sempre tá se incentivando a ler e a crescer mais. Pois bem, gente, mas antes de falar sobre os livros, olá, eu me chamo Pedro Rez e neste canal nós buscamos a verdade com o auxílio da graça de Deus. Vamos pro nosso vídeo. Vamos lá, pessoal, eu quis ser mais, assim, eclético na minha escolha dos livros desse mês, que, como eu disse, possivelmente eu vou precisar ter mais. Agora, dia 15, eu vou fazer novas compras na Amazon, que, se você quiser ajudar esse canal, inclusive, já deixando aqui o merchan, né? Compre no nosso link, eu vou deixar aí embaixo o link para você comprar tanto esses livros aqui como outros livros no nosso link da Amazon. Se você faz isso, pessoal, você não paga mais nada por isso e nos ajuda, né, a continuar produzindo para vocês, né? Cada livro que vocês compram ganham uma porcentagem em cima disso, não em cima do valor final que vocês pagam, mas em cima do valor que a empresa repassa para mim por estar facilitando uma venda. Então é um jogo que você ganha e eu também ganho. E eles também ganham. Então, se você for comprar livro, pessoal, compra pelo link do nosso canal. Tá fixado aí no link do nosso canal. Vou deixar também aqui na nossa descrição o link para que você compre esses livros na Amazon, tá? Mas vamos lá. Vamos falar aqui sobre as escolhas que eu fiz. Eu quis começar o ano com uma leitura com uma pegada mais teológica, né? Aqui eu escolhi Os 5 Pontos, de John Piper, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Esse livro é muito interessante, porque ele vai falar de uma maneira muito bela sobre os 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça, né? É um livro muito amoroso. Eu vou trazer o review para vocês nesse sábado, nessa semana. Esse sábado, eu acho que é de que dia? Dia 10. Sábado é dia 10. Então, dia 10 sai review desse vídeo aqui no canal. E é um livro que faz sentido pra mim, pessoal, nessa temporada, nesse início de ano. Pra começar o ano bem, experimentando mais sobre o amor de Deus. Inclusive, esse é um dos grandes... É o que circula todo o livro aqui. Na realidade, o amor de Deus por nós. E eu acho, assim, um livro muito interessante. John Piper, 5 pontos. Já li, vou trazer o review nesse sábado, dia 10. E aí, pessoal, eu quis variar, né? Quis também, para começar a trazer romances aqui pro canal, eu decidi trazer A Letra... Eita, peraí que não tá focando. Peraí, vai focar agora. Aqui, ó. A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. Esse livro aqui é um romance, tá? É um dos clássicos que, inclusive, pessoal, é importante compartilhar isso pra vocês. Eu tô me baseando por essa lista aqui, ó, desse livro aqui, chamado Como Educar Sua Mente. Ele tá aqui. É um livro de Susan Bauer, onde ela traz noções gerais de como ler livros, autobiografias, história em geral, história política, biografias em geral, romances, ficção, peças de teatro. E também nos dá uma espécie de lista de recomendação para cada categoria dessa de livros que são indispensáveis, ou seja, basicamente livros que você precisa ler antes de morrer, né? São os famosos clássicos da literatura mundial. Então, esse livro aqui surgiu da indicação de Susan Bauer no livro Como Educar Sua Mente,
Então eu escolhi A Letra Escarlate, achei interessante, ela dá um pequeno resumo assim do livro, do que se trata. Trata-se basicamente de uma mulher que viveu numa comunidade puritana no Boston. Nathaniel vem de uma família de puritanos, né, de cristãos, tem um contato com aquela época ali de queima das bruxas e tal. E essa menina aqui, né, essa mulher, ela acaba traindo o seu marido, engravidando de um amante, enquanto o seu marido tá fora da cidade, que salvo engano é Salem. Eu tô começando a ler ainda, tá, pessoal? Não terminei de ler não, tô começando, tô no início aqui. Então, tem 300 páginas, eu tô na 20 e pouco. Então tô ali na introdução do livro, quando ele tá falando ali da vida dele, na alfândega, trabalhando na alfândega, na cidade de Salem. Enfim, é um livro que eu tô gostando, tô achando interessante e também vou trazer o review pra vocês aqui no canal. Muito legal, muito interessante, tô animado pra terminar essa leitura também. E depois eu escolhi também desse livro aqui, a autobiografia de Nietzsche, Et Homo, de Friedrich Nietzsche. Escolhi esse livro aqui, também é um livro curto, eu acredito que ele tem 120 páginas, eu acho. Livro também que eu vou ler bem rápido, o que me faz pensar, pessoal, que do dia 15 de janeiro, ou seja, na metade desse mês, eu vou precisar fazer uma compra de uma nova carrada de livros, como a gente chama, como o Matuto diz, né? Uma nova carrada de livros aqui pro canal, para ainda finalizar esse mês e talvez ler mais do que 3 ou 4 livros, né? Talvez, quem sabe, ler 6 livros em janeiro, quem sabe ler 5 livros em janeiro, né? Terminando A Letra Escarlate, eu vou pra biografia de Nietzsche, Et Homo, muito interessante também. Eu já dei uma olhada na realidade aqui, pessoal, nos primeiros capítulos e achei muito interessante, porque a autobiografia dele é bem pouco modesta, né? O primeiro capítulo é Por que eu sou tão sábio? Segundo, Por que eu sou tão inteligente? E o terceiro, Por que eu escrevo tão bons livros, né? Então, esses são os 3 primeiros capítulos da autobiografia de Nietzsche. Parece que depois desse livro, essas são as últimas palavras dele, assim, são. Depois desse livro, Nietzsche enlouquece completamente e tal. Enfim, acho interessante aqui a editora Companhia das Letras. Também são as edições indicadas ali por Susan Bauer no livro Como Educar Sua Mente, né? Na tradução, na realidade, a nota dos tradutores indicam as traduções em português como sendo essas as melhores, né? Tanto a de Companhia das Letras para a biografia de Nietzsche, como de A Letra Escarlate, Penguin, né? É padrão que tem os clássicos. Enfim, achei muito interessante. Então, esses são os meus 3 livros de janeiro. Acesse a nossa comunidade, pessoal. Eu tô começando a gostar desse negócio de YouTube, então acesse aí a nossa comunidade. Eu criei a nossa comunidade aí. Você pode entrar no perfil do nosso... Na guia início do nosso canal, você vai ver aqui em cima tem os links, né? Tanto os links que vão guiar para as minhas redes sociais, TikTok, Instagram. Pro meu blog também, eu tenho um blog de opinião, onde eu falo sobre... Onde eu escrevo, quando eu tenho vontade de escrever, eu escrevo e posto lá. E o link para você comprar as coisas na Amazon comigo. E do lado você vai ter comunidade. Então é um espaço para que vocês possam recomendar livros para mim, que vocês achem que eu vou gostar, ou que vocês achem que querem me ver lendo e querem me ver trazendo algo sobre ele aqui no nosso canal. E basicamente é isso. Então acesse a nossa comunidade, ou se não, comenta aqui embaixo o que é que vocês acham que eu devo ler. Dia 15, como eu disse, dia 15 eu vou fazer uma nova compra aí de pelo menos 3 livros para janeiro. Se eu não conseguir ler todos, eu vou empurrar para fevereiro, né, esses livros que eu comprar. Mas enfim, ou não, enfim. Mas enfim, comentem aqui embaixo livros, indicações de livros. Pode ser no nicho de romance, que eu tô querendo ler romance, ou autobiografia também, que eu tô querendo ler autobiografias, tá? Eu escolhi Nietzsche, mas se você tiver outras indicações aí interessantes, indica pra mim autobiografias ou biografias de biografados interessantes, romances e livros também assim da natureza de John Piper, livros cristãos para crescimento da fé, pode ser na área de doutrinas da graça ou qualquer outra área da teologia aí que seja interessante que você queira que eu leia, tá? Essas são as nossas leituras de janeiro. Fevereiro não, fevereiro é o próximo mês. De janeiro, eu espero que você tenha gostado, comenta aqui embaixo, compra os livros no nosso link, tá, pessoal? Acesse as minhas redes sociais, eu também vou deixar aí embaixo. Acesse o meu blog, caso você queira ver o que eu escrevo. E comenta aqui embaixo o que é que você achou, o que é que vocês estão achando desse formato de vídeo. Então, pessoal, sem mais nada pra falar, Deus abençoe vocês.